Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Que Jesus os abençoe. Meu nome é Verônica, eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Lembrando que os tópicos que são tratados às quartas-feiras estão relacionados à Revista Espírita de 1958, Um Tesouro Incalculável. O tema no qual falaremos hoje é a inveja. E quem conversará conosco é a Geise Castro, que também é colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, instrução dos espíritos, os tormentos voluntários. Item 23. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia ele, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa, mas ele a busca nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de buscar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele é ávido de tudo o que pode agitar e perturbar, e coisa singular, parece criar para si mesmo, intencionalmente, tormentos que caberia apenas a ele evitar. Haverá maiores do que os derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Eles estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. O sucesso de seus rivais lhe causam vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em incitar nos insensatos, como eles, a raiva do ciúme que os possui. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terá de deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhe envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, pois suas preocupações não são as dos que têm sua compensação no céu. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não busca parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha abaixo de si em vez de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm ainda menos. Ele é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma em meio às tempestades da vida não é felicidade? Vamos orar, meus irmãos. Agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade bendita de estarmos aqui em mais um encontro e obtermos conhecimento
esclarecimento pelo tema que será trazido pela Geise, com a sua sabedoria, com a instrução e o amparo da espiritualidade amiga, que traga paz, que traga a luz, que possa abrir a nossa mente e trazer tudo o que precisamos para ter uma vida equilibrada, uma vida em paz, que possamos transmitir tudo isso que vamos receber aos nossos irmãos mais necessitados. Fique conosco, Senhor, que assim seja. E agora, passo a palavra para a Geise. Olá, meus companheiros de caminhada. Muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor, de pensamentos e de sentimentos, para assim melhor vivermos. Hoje estaremos refletindo sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Estaremos trazendo uma belíssima obra de Kardec, Jornal de Estudos Psicológicos, Revista Espírita. Hoje estaremos chamando ela aqui de Tesouro Incalculável. E São Luís, através da mediunidade do Senhor D, nos trará uma bela lição sobre inveja, na Revista Espírita de julho de 1858. Antes de entrarmos na Revista Espírita, escolhemos trazer uma pequena história que vai falar sobre o tema, a inveja. Um homem havia encontrado uma caverna. Ele entrou na caverna e lá ele se deparou com um baú. Ele abriu esse baú e viu que lá dentro tinha um verdadeiro tesouro. Muito ouro, pedras preciosas e muito dinheiro. Ele olhou para tudo aquilo e disse: por toda a minha vida, isso era tudo o que eu desejei. Agora que eu encontrei, eu me deparo com a morte. Eu estou vendo a morte. Este homem ficou apavorado, saiu correndo da caverna e começou a correr pela rua dizendo que tinha visto a morte. E ele chegou num determinado local em que lá haviam 3 homens conversando entre si. Esses 3 homens estavam observando o comportamento desse homem que tinha lá chegado correndo, gritando dizendo que tinha visto a morte. E esses 3 homens foram oferecer ajuda, perguntaram o que estava acontecendo. E o homem, apavorado, disse o que tinha acontecido. Disse que em uma determinada caverna ele tinha visto a morte, que a morte tinha se apresentado lá para ele. Os homens perguntaram qual é o endereço da caverna, ele falou, e esses 3 homens então foram a essa caverna. Entraram na caverna e se depararam com o tesouro e disseram: meu Deus, aquele homem é um louco, como que ele vai dizer que isso aqui é a morte? Um desses 3 teve a ideia de sair para comprar comida e disse: eu vou até a cidade comprar comida e trazer para cá para nós comermos, porque nós vamos ter muito trabalho para dividir toda essa fortuna entre nós 3. A gente come e depois a gente faz a divisão. Os outros 2 ouviram essa proposta e de pronto aceitaram. Ele saiu e foi até a cidade comprar a comida e os 2 que ficaram na caverna começaram a conversar entre si e um disse assim: eu estou tendo uma ideia, podemos traçar um plano e fazermos uma emboscada para quando ele chegar com a comida, a gente pode matá-lo e vamos dividir essa fortuna somente para nós 2. De pronto, o outro aceitou. Aquele que tinha ido comprar a comida, quando estava retornando para a caverna, disse: eu sou uma pessoa bastante inteligente, eu coloquei veneno dentro da comida. Quando os outros 2 comerem a comida, vão morrer envenenados e assim
a fortuna será toda minha. Ele chegou na caverna, tinham feito uma emboscada e mataram o homem. Os outros 2 que ficaram viram a comida, resolveram comer a comida para depois dividir aquele tesouro. Morreram também, envenenados. Os 3 estavam mortos. Podemos assim dizer que a inveja projeta o nosso olhar para o outro e assim cada vez mais vamos nos distanciando de nós mesmos e podemos dizer que vivemos uma morte existencial. Indo agora para a Revista Espírita, julho 1858, dissertação moral sobre a inveja. São Luís havia prometido essa dissertação sobre a inveja para o dia 1º de junho. O senhor D, desconfiado de si mesmo, solicitou a São Luís se ele poderia dissipar as suas dúvidas, as suas inquietações a respeito sobre a sua mediunidade, sua força mediúnica, se poderia escrever por através do seu intermédio. A dissertação moral sobre a inveja, São Luís então disse que escreveria através do senhor D, que faria isso para ajudá-lo, para tranquilizá-lo com relação à sua mediunidade. Kardec vai nos explicar algo muito importante e disse que o senhor D, ele dirigiu-se direto a São Luís, pois se tratava ali de um homem com coração puro e sincero, sem segundas intenções. Ele não duvidava da doutrina, ele não duvidava sobre a mediunidade, ele duvidava era se de fato ele era médium. Kardec traz que a condição indispensável para uma boa comunicação, o coração puro e sincero, sem segundas intenções. E o senhor D tinha vontade e fervor, unidos a uma aptidão natural. Escolhemos trazer algumas partes do ditado que São Luís trouxe através da mediunidade do senhor D, e que diz assim: vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade está no auge, inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma consumida pelo orgulho e vaidade. Carrega consigo em toda a sua existência uma serpente que acalenta no peito e que, sem cessar, lhe sugere os mais fatais pensamentos, como, por exemplo, sou homem como ele, por que seria deserdado? E se debate na sua impotência, atormentada pelo horrível suplício da inveja. São Luís traz algo interessante, dizendo: se esse infeliz somente tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem e ainda bendizendo o Criador, porquanto a infelicidade é um benefício que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura. São Luís fala a todos ali naquele momento e falará as nossas emoções, nas reflexões que estamos fazendo também no dia de hoje, dizendo assim: fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro na terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidas no seio de Deus. Essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males que se irão de um a um, à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade que a vós se seguirão. Amém.
Saindo da revista espírita, continuando com o tema inveja, vamos trazer a parábola do filho pródigo. Vamos trazer o simbolismo dessa belíssima parábola. Vamos trazer algumas informações para ajudar nas reflexões. O filho mais novo pediu antecipadamente a sua herança, pegou a sua parte, foi para uma terra longe, lá desperdiçou tudo, passou fome, pereceu e resolveu retornar à casa do pai. Vamos assim dizer, retornou às leis de Deus. O pai ficou muito feliz com o retorno desse filho amado e chamou então os seus servos, pediu para que trouxesse a melhor roupa, colocou um anel no dedo desse filho, colocou sandálias em seus pés e disse: alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Quando o filho mais velho chegou do campo, viu toda aquela música, viu que estavam todos alegres, chamou um dos servos e perguntou: o que se trata? Por que toda essa alegria e essa música? E o servo disse: o seu irmão mais novo retornou para casa e seu pai ficou muito feliz. Mandou matar um bezerro cevado para a alegria de todos. O filho mais velho ficou indignado e negou a entrar na casa do pai. Se negou a entrar na casa do pai. O pai, saindo, o filho mais velho disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me junto aos meus amigos. Vindo este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mandaste matar um bezerro cevado? O pai disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era justo ficarmos alegres com o retorno do seu irmão, pois ele estava morto e reviveu. Ele havia se perdido e encontrou-se. O filho mais velho não compreendeu que a lei se tratava da lei de justiça, de amor e de caridade, que se tratava então de compaixão. Se conectou com a falta, dizendo que para ele nunca foi dado um cabrito, se incomodou com o bezerro cevado que o pai mandou matar para alegria e festejar o retorno do filho mais novo. O filho mais velho deveria ter ficado alegre, porém a inveja o impedia. O mais novo não se sentia digno de ser chamado de filho por ter praticado muitas indignidades, mas volta para a casa do pai para trabalhar em função da sua recuperação e da sua dignidade. O mais velho agiu como um servo, estava querendo ali recompensas, recusou a comunhão com o pai por rebeldia, por imaturidade, por inveja. E facilmente nós somos assim, reativos e não queremos estar com o pai, estar nas leis. Transgredimos, mas o pai está sempre em nós, porque carregamos o nosso DNA, Deus na alma. Temos o divino que habita em nós. Suas leis estão escritas na nossa consciência. O ser consciente retorna sempre à casa do pai, enquanto que o inconsciente, o invejoso, o transgressor, escolhe ficar por perto, mas não entra, como foi o caso do filho mais velho, porque se sente injustiçado. E qual vem a ser a diferença de inveja e cobiça? A cobiça podemos encarar de duas formas. Temos aquela forma positiva, eu vejo que o outro tem alguma coisa ou um saber e eu vou me esforçar para conquistar através do esforço
Porque tudo na vida que tem valor, meus amigos, tem esforço. Eu vou me esforçar, eu vou me empenhar para também conquistar aquilo. Mas também tem a cobiça que traz o seu lado devastador. Eu não quero me esforçar, eu estou conectado com a porta larga e eu quero o que é do outro. E vou fazer coisas erradas para pegar aquilo para mim. E a inveja? A inveja é sempre negativa. Não existe inveja boa, inveja branca. Vamos ver o que o filósofo Kierkegaard traz para a gente sobre a inveja. Ele nos diz: a inveja é uma admiração que se simula. O admirador que sente a impossibilidade de ser feliz, cedendo à sua admiração, tomou o partido de invejar. Tomás de Aquino disse que a inveja é a tristeza pela felicidade do outro. O espírito Fenelon, em Lyon, em 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, item 23, intitulado Tormentos Voluntários. Vamos prestar atenção em tormentos voluntários. E o que Fenelon vai nos dizer? Ele vai trazer uma pergunta e logo em seguida ele responde e vai ajudar nas nossas reflexões. E ele pergunta: existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e ciúme? E ele vai responder: não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. O que ele não tem e os outros possuem causa-lhes insônia. Fenelon continua: nós vamos sair do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos para uma outra bela obra. Agora, Dores da Alma, pelo Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco Espírito Santo Neto. E ele vai colaborar com as nossas reflexões dizendo que a inveja é o extremo oposto da admiração. É uma ferramenta cômoda que usamos sempre que não queremos assumir a responsabilidade por nossa vida. Ela nos faz censurar e apontar supostas falhas das pessoas, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento de nossas potencialidades interiores. Ao invés de nos esforçarmos para progredir, denegrimos o outro. Vamos trazer Kardec, na sua bela obra, O Livro dos Espíritos, a questão 933. Kardec vai perguntar: se o homem é frequentemente o artesão de seus sofrimentos materiais, também será dos sofrimentos morais? E os espíritos vão responder a Kardec: mais ainda, pois os sofrimentos materiais são, algumas vezes, independentes da vontade. Porém, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que não conhecem esses vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Compreendereis que com suas paixões o homem cria para si suplícios voluntários e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno. Vamos trazer o que vem a ser inveja e ciúme, esses vermes roedores. A inveja é quando o sucesso do outro me incomoda mediante o meu complexo de inferioridade. E o ciúme é um sentimento de posse. Eu não quero perder algo ou alguém que eu acredito que eu tenha posse, que eu seja o dono. Existe também o sentimento de culpa, porque eu não consigo ter o controle sobre o outro. E por que vem a inveja? A inveja vem do reconhecimento da minha fraqueza. A inveja existe porque eu me identifico com a falta, como foi o caso do filho mais velho, quando disse: mas
Nunca me destes um cabrito. Meu Deus, o pai deu tudo, mas não teve o cabrito. Ele se identificou com a falta, ele queria o cabrito, o filho mais velho. Então a inveja vem quando nos identificamos com a falta. E por que vem a falta? Porque eu não me conheço. E aquilo que eu conheço, eu não gosto. Vamos para a Gênesis de Moisés. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim tinha inveja do jeito de ser, como Abel conduzia a sua vida. Caim mata Abel por inveja. A inveja é o ego exacerbado. Toda vez que eu quero reconhecimento, eu me conecto com a inveja que habita dentro de mim. Para o invejoso, o outro não pode aparecer mais do que eu, como foi o caso de Abel, aparecia mais com relação a Caim, segundo a ótica de Caim. No invejoso, isso é um desgosto. Se o outro tem a atenção que eu julgo, que eu fantasio, que eu mereço, vem a inveja. Vamos trazer a mentora Joana de Ângeles na sua bela obra O Ser Consciente, capítulo 5. E a mentora vai nos dizer: o egocêntrico não sai da infância psicológica e pretende ser o único centro das atenções, credor de todos os cultos e referências. E a mentora nos diz mais: ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Observemos como a mentora falou. O paciente da inveja, trazendo a ideia de uma doença existencial, uma doença da alma, paciente da inveja. E como tratar essa doença? Precisa reconhecer quais são as máscaras que se utiliza como verniz social. Nós utilizamos máscaras como verniz social para estarmos na vida de relação. A grande questão é como podemos reconhecer essas máscaras. Quando pertencemos aos mais variados grupos, não importa se grupo de trabalho, familiar, religião, de estudo, qualquer grupo. Se eu estou inserida naquele grupo e eu julgo que é importante, na minha avaliação é importante que eu esteja ali naquele grupo. E se eu não estou bem comigo, se eu não reconheço e identifico os meus valores, eu posso utilizar máscaras como um verniz social para poder ser aceita naquele grupo. Porque todos querem ser aceitos, ninguém gosta de estar ali discriminados. Achamos que as diferenças nos tornam excludentes, quando na realidade isso é um engano. Devemos ser complementares. Mas se eu estou num grupo e gosto de estar no grupo e surge alguém naquele grupo que chame mais atenção do que eu, para o invejoso isto é inadmissível. Quando alguém pertence ao mesmo grupo que eu pertenço e que aparece mais, o invejoso vai reconhecer que ali ele tem um problema. Ele julga, na realidade, que as características que aquela pessoa traz são características importantes, são valores importantes que ele gostaria de ter. E mediante não possuir, também não quer se esforçar para ter. E aí vem o desgosto. A inveja surge. Estamos refletindo sobre a inveja através da Revista Espírita, julho de 1858. Essa dissertação que São Luís trouxe através do Sr. D sobre a inveja. Podemos assim dizer que a doutrina espírita, no seu viés científico, filosófico e religioso, nos ajuda nesse processo do retorno a nós mesmos. Ficamos tão distantes da nossa essência divina
que conforme o filho mais velho na parábola do filho pródigo, ficamos por perto, mas não entramos na casa do Pai. Sabemos sobre as leis, aplicamos sobre as leis, mas o sucesso do meu irmão me incomoda. Esse incômodo não permite que eu retorne para a casa do Pai. Permanecendo então um ser do mundo, preso no mundo da transitoriedade. O invejoso não quer se esforçar para conquistar de forma assertiva o que ele deseja. Na realidade, o invejoso não quer que o outro tenha. Eu não tenho, logo você também não terá. E identificar essa doença da alma para melhorar desse sofrimento é de fundamental importância. Quem bebe da água viva nunca mais terá sede. Santo Agostinho, na 919A, nos traz uma valiosa contribuição. Ele trouxe a sua experiência, o método que ele utilizou para se conhecer. E o porquê que esse método é tão falado e tão importante. Trazendo para o tema de hoje, a inveja, vejamos o quanto essa característica pode influenciar na vida da pessoa. A questão da inveja é o próprio sujeito refletir o quanto esse comportamento invejoso invade a sua vida, enquanto o sujeito ocupa o seu tempo. O quanto de tempo é investido pensando, elaborando coisas para a exclusão do ser invejado, já que conviver com o outro não dá. Mesmo tendo saído do tempo, do Cronos, da época das Inquisições, o invejoso faz a sua fogueira íntima e queima com o outro dentro de si. Trazendo novamente a 933, extraindo parte da resposta que os espíritos dão a Kardec, temos lá que o homem é um artesão dos seus sofrimentos. Na inveja e no ciúme não há calma, não há repouso, pois vive em febre contínua. Febre, o aumento de temperatura, enquanto o invejoso está queimando o outro dentro de si. A pessoa invejada prossegue na sua caminhada, mas o invejoso se paralisa existencialmente. Não existe inveja boa. Inveja é sempre a tristeza, a raiva em relação à conquista do outro. A lei é de justiça, de amor e de caridade. Se ela fosse só de justiça, seríamos enrijecidos. Se fosse só de amor, seríamos negligentes. E se fosse só de caridade, iríamos atrapalhar no progresso do nosso irmão. O filho mais velho, o invejoso, também está inserido na mesma lei do seu irmão mais novo. Vamos trazer agora o Código Penal de Vida Futura, encontrar na belíssima obra de Kardec, Céu e Inferno. 16º item, temos lá que o arrependimento é o primeiro passo, mas não basta só o arrependimento, é preciso ainda a expiação e a reparação. Para que eu entre na casa do Pai e compartilhe a alegria com os meus irmãos, no sentimento de fraternidade universal, precisamos sair do campo da teoria sobre as leis, mas, sobretudo, sentir sobre as leis e vivenciá-las. Essa foi a orientação que o Mestre Jesus deu para o doutor da lei. Ele disse, faz isso e viverás. Vivencie as leis de Deus e sairá da morte existencial. Viverás. Como também, em outro momento, nos trouxe uma outra valiosa explicação, dizendo: reconcilia-te com o vosso adversário enquanto estás a caminho com ele. O adversário aqui não é o invejado, não é o outro. O adversário aqui é a inveja, é o invejoso. Reconcilia-te contigo mesmo para estar em comunhão, como o filho pródigo que retornou à casa do pai. E para isso, a mentora Joana de Ângeles vai nos oferecer
uma bela dica em sua série psicológica. A mentora vai nos dizer que precisamos aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Aprender a ser feliz pela pessoa que somos, tendo em mente que hoje, no dia de hoje, eu posso escolher ser uma pessoa melhor e, consequentemente, mais feliz do que ontem. Estamos chegando no final das reflexões do dia de hoje e escolhemos trazer uma historinha baseada num conto de Lia Luft, que vai dizer assim: algumas emoções e sentimentos, estimulados pelo amor, resolveram brincar de esconde-esconde. Uns aceitaram de pronto com o entusiasmo que convenceu imediatamente a dúvida e a apatia. O tédio bocejava porque a indecisão não se definia. A desconfiança tomava conta de todos que não se vigiavam. A curiosidade queria saber sobre todos os detalhes da brincadeira. A intriga começou a cochichar com quem estava na mesma sintonia, dizendo: isto não dará certo. A arrogância fez cara de pouco caso, porque a ideia não partiu dela. O medo não arriscou falar nada. A culpa estava paralisada, inerte. A verdade, junto com o amor, estabeleceram as regras para que todos pudessem participar e, assim, compartilhar todos juntos ótimos momentos com alegria. O primeiro a se esconder foi a preguiça. O otimismo foi para o arco-íris. A generosidade era tão grande que foi trabalhoso se esconder. O egoísmo achou que o local era só para ele. A inveja se ocultou para ficar junto com o egoísmo. Juntos, eles achavam uma grande injustiça. Todos ali estarem se divertindo alegremente. O amor, com o seu jeitinho de ser, foi achando de um a um e envolvendo a todos. E no final da brincadeira de esconde-esconde, todos haviam se encontrado com amor. A inveja ressignificou o seu amargor, dando vez ao alto amor, ao autoconhecimento. A compaixão falou aos quatro cantos que o amor cobre uma multidão de pecados. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Queridos irmãos, embalados por estas palavras que acabamos de ouvir, vamos continuar sintonizados com a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, para juntos agradecermos ao nosso Pai de infinita bondade e justiça. Senhor da vida, te agradecemos por este momento, por termos recebido diretrizes seguras para atravessarmos os instantes em que a dúvida e a incerteza se abaterem sobre o nosso espírito. Pai de amor, te agradecemos porque nos enviaste o nosso irmão Jesus, que com seus exemplos nos mostrou que o único caminho para chegar a ti é por meio da caridade. Caridade com os nossos irmãos, caridade com os nossos filhos, caridade com nossa família, caridade, Mestre, com todos aqueles que cometem equívocos contra nós e assim se desviam desse caminho reto traçado pelo nosso Pai. Jesus, Mestre querido, te rogamos que nos ajude a termos a força necessária para nos transformarmos, seguindo teu exemplo, e que essa mudança, Mestre, nos coloque cada vez mais próximos do nosso Pai e da felicidade que tanto buscamos. Te pedimos, Senhor, que fluidifique nossas águas para que elas contenham o remédio necessário para trazer o bem-estar físico e espiritual de que necessitamos. Mestre Jesus, que a sua paz esteja conosco, que assim seja.
Graças a Deus.